Olá, pessoal. Meu nome é Thiago Moreno e hoje eu vim aqui falar sobre apresentação de alto impacto, que é um tema extremamente importante para vocês que estão querendo vender seu peixe, apresentar seus projetos e levar isso para o mercado. Às vezes a gente só tem uma chance para poder apresentar aquele projeto para um investidor ou para um empreendedor, então essa apresentação ela tem que ser certeira. Então a gente vai falar aqui um pouco sobre como fazer essa apresentação da forma mais efetiva possível. Bom, a nossa jornada hoje, a gente vai começar falando um pouco sobre os tipos de pitch, depois a gente vai falar sobre tipos de apresentação, vamos falar um pouco sobre linguagem corporal, e depois vamos falar sobre apresentações no PowerPoint e um pouco sobre teoria das cores. Lembrando que o que eu vou falar aqui são boas práticas de mercado, não existe o certo ou errado. Você precisa adaptar de acordo com o seu contexto, de acordo com a sua necessidade, com o seu cliente e no ambiente que você está convivendo. Beleza? Então, absorva esse conteúdo e consiga adaptar ele da melhor forma para o seu dia a dia. Bom, acho que a melhor forma da gente começar isso é falando do tal do pitch, que está super na moda, muita gente gosta de falar, a gente tem visto o tempo todo as startups, as empresas, enfim, todo mundo fazendo apresentações de pitch, as pessoas repetindo essa palavra, e muitas das vezes as pessoas nem sabem qual que é a origem dessa palavra. Então, o que é esse tal de pitch que todo mundo tem falado e está tão na moda? Pitch é uma palavra que vem do inglês, ela significa arremesso, e ela é muito utilizada no esporte beisebol, e ela representa aquela primeira jogada, a qual o jogador ali pega a bolinha e tenta arremessar a bola, e essa bola tem que atravessar até chegar na mão da outra pessoa, e é justamente por isso que ela faz a gente usa ela para a ideia do pitch, porque é como se a bola fosse a ideia e o efeito de você jogar a bola de uma forma muito rápida é o pitch. Então você está tentando arremessar a sua bola, jogando a sua bola a sua ideia de uma forma muito rápida para outra pessoa captar. E é um movimento muito rápido. Então o pitch, quando a gente fala das apresentações pitch, ela faz essa alusão ao pitch do beisebol, que é você jogar a sua ideia de uma forma muito rápida. Tá? Então, conceitualmente, o pitch ele é uma apresentação objetiva, convincente e relevante. Bom, e não é porque o pitch ele é uma apresentação rápida que ele é uma apresentação que ela não deve ser planejada. Muito pelo contrário. Justamente por ela ser muito rápida, ela tem que ser muito bem planejada, porque as suas palavras elas têm que ser certeiras, você tem que saber exatamente o que você vai falar para poder não ficar muito confuso ou para você não se embolar um pouco no seu discurso e não conseguir passar a sua mensagem central. Então, um bom pitch, ele requer muito planejamento. É muito importante que você tenha ele estruturado e é por isso que a gente vai falar aqui um pouco sobre os tipos de pitch. Tá? Você tem que partir da premissa que o que é claro para você não é claro para os outros. Muitas das vezes a gente acha que aquele projeto ou aquele produto, ele pode até ser conhecido, e você conhece muito bem o fluxo daquele projeto ou daquele produto na sua cabeça, mas você precisa de deixar isso muito claro para o seu cliente. Você tem que partir da premissa que a pessoa não sabe absolutamente nada sobre o seu produto. E ela está aprendendo pela primeira vez o que é aquilo. E no seu pitch, você tem que seguir essa cadência. Primeiro, ensinando o que é, e depois ir construindo o produto ou o projeto ao longo do seu pitch. Bom, então, falando um pouquinho sobre os tipos de pitch, a gente vai falar sobre os 3 principais, que são mais usados. Volto a dizer, isso aqui são boas práticas de mercado, existem outros tipos de pitch, mas eu vou falar sobre os 3 principais, que é o High Concept Pitch, o Elevator Pitch e o Deck Pitch, que são os mais utilizados hoje no nosso dia a dia. Bom, o High Concept Pitch, ele é uma sentença única que traduz a visão da sua empresa. Ele é diferente um pouco do slogan, que às vezes o slogan você quer passar alguma mensagem. Né? O High Concept, você não precisa necessariamente tentar explicar o que é seu produto numa frase muito curta. É difícil você conseguir fazer isso, mas você consegue fazer. A gente tem alguns exemplos bacanas aqui que vai ilustrar, por exemplo, o High Concept Pitch da Google, que é informação a um clique. Então, basta essa informação para você entender o objetivo principal do Google. O YouTube, por exemplo, broadcast yourself, transmita você mesmo. Então, o YouTube, ele veio com essa mensagem lá atrás, quando ele se lançou, com o objetivo de você se mostrar para o mundo, se transmitir, enfim, transmita-se.
Bom, a Sequoia, que é uma investidora, então qual que é o high concept pitch dela? Empreendedores por trás de empreendedores, ou seja, ele tem um grupo de empreendedores que vai suportar os empreendedores. A Cisco ela fala que ela conecta, ela conecta, ela é a rede das redes, ou seja, ela é acima da conexão das redes, né? We Network Networks, nós conectamos as redes. Tá? Então, é uma forma de você conseguir expressar de uma forma muito rápida. Por isso que a gente fala que é como se você estivesse resumindo o seu negócio no cartão de visita, no seu cartão de visita de apresentação, de uma forma muito rápida para a pessoa ficar com aquilo ali na cabeça. Lembrando, você não quer entrar muito em detalhe do que é o seu negócio. Você simplesmente quer plantar uma sementinha de curiosidade para que aquilo ali sirva para a pessoa querer marcar uma reunião, então entender um pouco mais sobre o seu negócio. Bom, passando agora para o Elevator Pitch. Esse é importantíssimo. Por quê? O Elevator Pitch ele vem de uma situação que muitas das vezes acontece no nosso dia a dia. O que é isso? Às vezes você está na sua empresa, ou você está numa feira de startups, ou você está em algum evento, e você vai pegar um elevador, e você encontra ali com um investidor, com um diretor, com um CEO de alguma empresa, e você tem ali o tempo do elevador subir ou descer para poder apresentar o seu negócio. Então, é aquela oportunidade que você tem que agarrar com todas as garras para poder conseguir vender o seu projeto. Então, é importante que você tenha um elevator pitch muito bem preparado na sua cabeça para, se acontecer alguma situação dessa, você aproveitar ao máximo. E não simplesmente você encontrar e você não saber o que falar, e às vezes você vai ficar perdido, sem saber por onde começar e querendo entrar em detalhe do projeto, mas você não tem tempo, e às vezes você começa a falar muito, e aí o elevador abre, a pessoa vai embora e você perde a chance. Então, o elevator pitch ele é extremamente importante para você sintetizar o seu projeto na sua cabeça, para que em qualquer oportunidade, seja no elevador, num café, né, atravessando a rua, você consiga passar essa mensagem para alguém muito importante, que talvez seja a única oportunidade que você vai ter de vender o seu negócio ali para aquela pessoa. E aí o mais importante, o elemento importante que é preciso ter no elevator pitch o que impulsiona o seu negócio em direção ao mercado. Tudo que demonstra que o seu negócio ele é real. Qual que é o nível de escalonamento, quão escalável que é o seu negócio, qual que é o protótipo que existe, se você já tem algum protótipo, qual que é o protótipo, se você já tem algum MVP, se não, enfim, tenta demonstrar isso. Caso você tenha, tente pelo menos citar qual que é o seu protótipo. Caso você já tenha clientes, é importante você já mostrar, porque isso ganha um pouco de força, mostra credibilidade. É importante também que você fale sobre investimento. Porque se você está conversando com um investidor, a primeira coisa que ele vai querer saber é isso. Então, tenha de uma forma muito clara e objetiva na sua cabeça qual que é a abordagem que você vai falar sobre investimento. E se você já teve alguma exposição de mídia, se você tem algum projeto, se você já recebeu algum investimento, se você já participou de algum evento, se você já recebeu alguma premiação, enfim, qualquer vantagem que você tenha em relação a marketing ou mídia, é importante você fazer. É muito importante, no elevator pitch, que você traga a visão do produto. Muita gente gosta muito de usar o framework do Canvas para poder fazer a visão do produto, porque lá você consegue demonstrar qual que é os principais pontos-chave do seu projeto ou do seu produto. Então, tenha isso, faça o seu Canvas e transforme o seu Canvas em um elevator pitch, porque no seu Canvas vão estar as suas principais informações. Então, tenha isso pronto em um discurso e esteja preparado para poder fazer esse elevator pitch ali a qualquer momento. E o elevator pitch ele tem uma curiosidade bacana, que tem muitos eventos de startups que eles simulam, de fato, o elevator pitch. Você tem um investidor anjo, que ele fica no elevador, e aí a startup entra no elevador, e aí tem o tempo ali, que são mais ou menos 40 segundos, que tem para poder, eles entram no elevador, e a startup tem esse momento para poder fazer o pitch dela. Quando o elevador abre, o investidor vai embora. Então, se a startup não chegou no ponto principal, já era, o investidor simplesmente sai, que é o que acontece na realidade. Então, se você tiver a oportunidade, até tente simular mesmo essa situação no seu dia a dia, com algum colega, com algum parceiro seu, com alguma outra startup, que é um exercício bacana de se fazer. Bom, passamos agora para o deck pitch, que é o mais comum, digamos, que esse é o
que todo mundo tem que ter muito bem preparado, porque isso é o que qualquer empresa, que qualquer investidor vai te pedir, é uma apresentação da sua empresa no PowerPoint, né? A gente fala PowerPoint porque é a ferramenta mais utilizada, mas tem gente que gosta de usar o Prezi, tem gente que gosta de usar as novas ferramentas da Microsoft, enfim, fiquem à vontade para usar qual. O PowerPoint ele é o mais comum, então por isso que eu vou falar aqui um pouco dele. Então, o Deck Pitch, ele tem como objetivo contar a história convincente, incluindo informações que não estão no seu elevador pitch e deve cobrir a estrutura que eu vou mostrar aqui abaixo. Então, qual que é o objetivo do Deck Pitch? Não é que a gente faça uma apresentação gigantesca, mas que a gente construa na cabeça de quem vai escutar o seu Deck Pitch toda a jornada do seu projeto. Lembrando ali o que eu falei lá atrás, o que é óbvio para você não é óbvio para as outras pessoas. Então, construa como que toda a sua jornada do seu projeto na cabeça da pessoa, desde lá, do momento que você enxergou qual que é o mercado e oportunidades, enfim. Eu vou falar um pouco agora sobre os tópicos. Então, começa com uma capa, para a gente poder simplesmente mostrar qual que é a sua marca, sua identidade visual, isso é importante. É importante você ter um sumário para você já deixar claro na cabeça da pessoa o que ela vai ver durante essa apresentação. É importante, a gente precisa de ter essa noção de, beleza, o que é que eu vou ver, qual que é a sequência dos tópicos que eu vou ver, porque isso gera cadência na cabeça das pessoas e facilita um pouco do entendimento. E aí, isso não existe uma ordem certa, volto a dizer isso, são boas práticas. O que eu vou falar aqui são uma sugestão de ordem, mas você pode adaptar de acordo com o seu contexto. Pode acontecer de você não ter informações de mercado, por exemplo. Você pode não ter informação de concorrência, de marketing, viabilidade, enfim. Adapte esse framework de acordo com a sua necessidade, tá? E como que eu gosto de começar? Como que eu gosto de sugerir começar? Primeiro, comece falando sobre o mercado. Para quê? Para que a pessoa que estiver escutando sobre o seu projeto entenda qual que é o contexto de mercado, qual que é o mercado de varejo para vendas de semijoias é esse, para a pessoa entender qual que é aquele mercado do seu produto. Às vezes as pessoas vão direto no produto, só que ela não tem a pessoa que está escutando, ela não tem um background do que aquele produto representa no mercado. E às vezes isso é importante, a pessoa saber, qual que é o mercado de aplicativos de carro, né? Quanto que isso está crescendo, enfim, é importante as pessoas saberem isso. Depois disso, já é importante você trazer dados de oportunidades. Quais que são as oportunidades que aquele mercado que você acabou de citar, você está enxergando de oportunidades dentro daquele mercado. O mercado está crescendo, tal. Está aumentando muito a formalização de motoristas com aplicativo. Existe uma tendência de aumento de e-commerce. Enfim, quais são as oportunidades que você enxerga dentro desse mercado? Lembrando, vai criando cadência na cabeça da pessoa. Por quê? Depois disso, depois que você explica sobre o mercado, fala sobre as oportunidades, aí sim você vem com um problema. Beleza, eu tenho um mercado que tem um mercado super potencial, eu tenho várias oportunidades, beleza, e agora qual que é o meu problema? O meu problema é que existe uma grande informalização no processo de compra e venda, enfim. E aí se você já joga o problema ali para aquela, para o seu, que vai desdobrar o seu projeto, tá? Qual que é o seu problema que você quer resolver. E aí, na sequência, você já traz a solução. Tá vendo como que aqui a gente está construindo a história na cabeça da pessoa que está escutando o seu pitch? Você treina o mercado, traz a oportunidade, joga qual que é o problema e já traz a solução. Fica muito mais fácil para a pessoa comprar o seu projeto dessa forma, do que simplesmente você já trazer a solução de cara, que é uma coisa que é muito comum de acontecer. Bom, feito isso, mostrando qual que é a sua solução, é importante que você já fale sobre o seu modelo de negócio. Como que você, como que funciona o seu sistema, como que você monetiza, como que se é um sistema SaaS, se enfim, explique como que é que roda, quais que são as etapas para poder executar aquele projeto ou aquela solução, para que a pessoa entenda como que funciona e não simplesmente saiba qual que é a sua solução, né? É importante, às vezes a gente fala muito assim, eu tenho um aplicativo tal, e não fala como que ele funciona. E é importante para um investidor, ou então para um sponsor, ou então para algum empresário que está querendo comprar aquela solução ali,
como que é que aquilo funciona, qual que é o seu modelo de negócio, beleza? E depois você vai trazer potencial de ganho daquilo ali, porque agora você já construiu na cabeça da pessoa a importância da sua ferramenta, e agora você vai falar qual que é o potencial de ganho que aquele seu projeto traz para o contexto da pessoa que está escutando você. Então, agora você fechou todo o ciclo necessário para que a pessoa compre seu projeto. Depois você vai entrar com alguns dados, falando um pouco de concorrência, que é importante, né? Muitas das vezes você está apresentando um projeto, só que às vezes a pessoa já existe algum aplicativo parecido. Então é importante você demonstrar a sua análise de concorrência e como que você se diferencia dessa concorrência. Isso é muito importante. Por quê? Se você não traz isso, a pessoa vai falar assim, é mais um aplicativo de marketplace, é mais uma ferramenta de IoT, é mais uma ferramenta de marketing. Então, quando você apresenta a sua solução e apresenta a concorrência e já mostra qual é o seu diferencial, você quebra todo esse desinteresse. E aí você dá um estalo na pessoa. Lembrando que qualquer apresentação que a gente faz, nosso objetivo não é apresentar e fazer com que a pessoa fale, beleza, ok. Você tem que plantar a sementinha na cabeça da pessoa para que ela fisgar a pessoa, para que ela engaje ali e te faça perguntas e desperte interesse. Então, nesse momento, é um momento que você pode fazer a pessoa falar assim, putz, eu conheço tal aplicativo, mas você faz diferente, entendeu? Depois você pode entrar já com, caso você já tenha isso estruturado, entrar com dados de vendas e marketing, caso você tenha algum plano de marketing, caso você tenha já alguma estruturação de vendas, enfim, isso é importante ter também quando o caso for aplicável. Por último, penúltimo, na verdade, você entra com a parte de viabilidade. Qual que é a viabilidade da sua solução? E aí você pode fazer diversas formas. Você pode fazer a viabilidade econômica, você pode calcular o TIR, você pode calcular o payback, você pode falar qual que é o investimento, você pode falar quais que são os drivers para poder fazer com que aquilo seja viável, enfim, quais são as hipóteses, enfim, falar qual que é a viabilidade, e aqui é muito legal a gente trazer a viabilidade econômica. E aí, por fim, é importante sempre que a gente traga uma conclusão. É muito comum, às vezes, a gente fazer uma apresentação e não fechar a apresentação. E isso é muito importante, porque se acaba e a pessoa fica assim, sem entender, será que acabou? A pessoa fica com aquela cara de interrogação, isso não é legal. Então, faça uma conclusão que vai gerar um engajamento. Não acaba a sua apresentação, gente, então é isso. Né? Por quê? Porque se você faz isso, você simplesmente corta ali o processo de comunicação. Então, quando você faz uma conclusão instigante, que vai gerar o engajamento da pessoa, é muito mais rico. Por quê? Você vai abrir um canal de comunicação para que você consiga explorar após essa apresentação. Então, desperte curiosidade das pessoas, desperte o interesse das pessoas. Não faça uma coisa simplesmente para poder apresentar e é isso. Bom, pessoal, falamos agora dos tipos de pitch e vamos entrar agora falando um pouco dos tipos de apresentação. E aqui são apresentações que a gente pode fazer de várias formas. Aqui não só no formato de pitch, então você pode mesclar. Então você pode fazer um pitch que tem um storytelling, você pode fazer uma apresentação oral, você pode fazer uma apresentação em auditório de storytelling. Então aqui não tem ligação com os pitches. Você pode fazer um pitch de storytelling, por exemplo, você pode fazer uma apresentação oral, ou não, você pode simplesmente mesclar várias dessas técnicas, que são algumas formas da gente fazer apresentações que diferenciam um pouco do padrão, beleza? E aí que eu vou começar com o storytelling, que é uma maneira que a gente tem de contar, falar sobre o seu projeto contando uma história. Porque o nosso cérebro, ele é condicionado a uma narrativa, tá? Então, e quando você faz isso, você transforma o seu projeto numa narrativa, você consegue processar e condicionar o seu cérebro à realidade, você traz o seu projeto para a realidade. Então, ao invés de você falar assim, existe um produto um produto que abre uma lata de ervilha, por exemplo, mas de forma automática. Ao invés de você simplesmente falar isso, você vai falar assim, como que é um exemplo de storytelling? Ele é legal quando você transforma o seu projeto numa narrativa, porque o cérebro humano ele é condicionado
a uma história, né? Quando você transforma isso numa narrativa, você condiciona o seu cérebro a associar aquilo à realidade. Então, você compreende muito mais. Você traz para o pessoal, você entende aquilo e incorpora aquilo, né? Tem um processo de empatia. Então, por exemplo, vamos pensar que você tem um produto que ele é um marketplace de marido de aluguel. Pessoas que fazem serviços de encanador, de trocar fiação, etc. Tal, é um marketplace que faça isso. Ao invés de você apresentar seu produto falando que ele é um marketplace disso, você vai falar o seguinte: Ana é uma garota, é uma universitária, ela mora sozinha numa república, ela tem 22 anos, e ela, toda vez que ela precisa de trocar, por exemplo, um cano, ou então um chuveiro queima, ou então, enfim, qualquer problema que ela tenha na casa dela, ela passa muito aperto, porque ela não conhece ninguém, e ela é nova na cidade, e ela não sabe como resolver isso, e às vezes ela pede uma indicação e a pessoa é muito ruim. Só que aí ela conheceu o aplicativo X. O aplicativo X, ele é muito legal porque ele conecta ela às principais pessoas ali, marido de aluguel, enfim, pessoas prestadores de serviço que consigam executar o problema, o serviço que ela está precisando de uma forma muito rápida. Ele vai conseguir pegar a pessoa que está mais próximo dela e tem uma avaliação, então ela não vai ficar, a Ana não fica mais com medo de colocar uma pessoa desconhecida, porque ela tem uma avaliação, enfim. Você transforma isso numa história, no pessoal, e aí a pessoa vai falar assim: poxa, eu sou igual a Ana, eu também tenho esse tipo de problema. Então, você leva para o pessoal e você entende o projeto dessa forma. Então, o storytelling ele é muito utilizado para isso, principalmente quando a gente vai falar sobre apresentações quando a gente quer atingir algum problema de pessoas que estão na empresa. Ah, você é uma pessoa que gasta horas e horas e horas fazendo planilhas de Excel, etc. e tal. Então, eu tenho uma solução para isso. Você leva ali para o pessoal. Tá? Então, o storytelling é uma técnica muito utilizada e muito boa. O Have You Ever é a técnica de questionamento, que é quando você simplesmente para e faz uma pergunta trazendo o seu problema, ou geralmente ele é muito utilizado para poder vender o seu problema na forma de pergunta, que é por quê? Porque quando você questiona a plateia, você vai trazer um dinamismo para a apresentação. Por quê? A partir do momento que você faz uma pergunta, o seu cérebro automaticamente vai querer responder aquilo. Diferente, por exemplo, de você simplesmente simplesmente falar, apresentar a sua solução. Por exemplo, dando um exemplo aqui da Ana que eu falei. Quem aqui da plateia já passou aperto procurando marido de aluguel e não conseguia achar a pessoa certa, ou quando achou a pessoa não conseguia fazer um trabalho legal? Quando você faz essa pergunta, a pessoa automaticamente vai pensar se ela já teve nisso ou não, então você mantém o foco da pessoa, e aí se uma pessoa quiser compartilhar e falar, eu já tive esse problema, você gera engajamento, que é muito importante. Lembrando que toda vez que você está fazendo um pitch, uma apresentação, o seu objetivo principal é gerar engajamento, é gerar interesse da plateia, ou do público, ou de quem for que você estiver fazendo a apresentação. Então, é importante que você use técnicas para poder gerar o engajamento. E a pergunta é uma delas. Bom, o ACT é quando você... essa daqui ela não é tão comum, mas ela é um elemento bem legal, que é quando você traz algo diferente, que quebra o padrão da apresentação e deixa a plateia alerta. E aí pode ser várias coisas, ou quando você traz um convidado surpresa para poder fazer alguma coisa, ou quando você começa a fazer algumas... começa a falar... Bom, temos agora o ACT, que ele é uma técnica um pouco menos comum, mas ela é muito interessante, porque é quando você traz algo diferente para poder quebrar um pouco do padrão da apresentação e deixar a plateia alerta. E aí você consegue recuperando a atenção do espectador. E aqui tem algumas formas de você fazer isso. Uma delas é quando você pode trazer algum convidado especial, você coloca ali um mistério, fala, tal pessoa agora, vamos trazer tal pessoa para isso. Ou então quando você fala assim, agora vamos apresentar a nova estrutura da empresa tal, você traz um elemento surpresa, então você começa a falar, no final da apresentação vamos apresentar qual vai ser o novo produto, enfim, você traz um mistério, você traz
é um mistério mesmo para a sua apresentação, para que as pessoas fiquem alerta e para que elas não percam o que é que você vai apresentar, tá? Então, voltando, técnicas para você recuperar a atenção, tá? O convidado surpresa, ele é muito utilizado, porque às vezes você está ali com a plateia, eles estão dispersos, e aí você fala, agora eu vou trazer tal pessoa, que ele vai contar aqui uma novidade para vocês. E aí, todo mundo para e começa a prestar atenção naquela pessoa, e aí você retoma a atenção. Bom, o funny é aquela apresentação engraçada, né? Que as pessoas gostam de usar o humor para poder, como parte da apresentação. Porque a risada, ela produz efeito neurofisiológico, né? Sobre o corpo, é o hormônio da alegria, ele estimula o foco, a criatividade e a retenção da informação. Isso é muito interessante. Ela é muito... você tem que tomar muito cuidado para você não perder um pouco do tom, porque se você ficar usando muitas brincadeiras, muitos memes, muitas imagens, muitos GIFs, você pode perder um pouco de credibilidade dependendo do seu público. Então, assim, saiba usar humor pensando muito no seu público. Mas é uma técnica muito legal. E às vezes você não precisa de usar isso o tempo todo. Às vezes é uma brincadeira que você faz no começo para poder quebrar um pouco o gelo. Às vezes, se você estiver fazendo alguma apresentação de equipe e tem alguma situação que é comum ali para todo mundo, você conta, volta, resgata aquela história. Ou se tem um GIF que é engraçado, ou se tem um vídeo que remete a alguma coisa que pode fazer as pessoas terem um sentimento legal. Isso é muito bom. Né? Você libera ali um sentimento de descontração e faz com que as pessoas voltem com foco na sua apresentação. O emotional é aquela apresentação que você traz o drama, né? Quando você usa o drama como recurso narrativo, né? Quando você tenta sensibilizar a plateia, quando você tenta puxar para alguma coisa mais dramática mesmo, quando você quer causar isso. Isso é muito utilizado em apresentações, quando você vai pegar alguma apresentação de projetos sociais ou de meio ambiente, que as pessoas falam sobre o desmatamento e quantos animais morreram, ou quantas pessoas estão passando fome, enfim, você traz dados que vão sensibilizar a pessoa e as pessoas vão ficar ali apreensivas e vão prestar atenção, elas vão entender, elas vão se sensibilizar. Você não simplesmente está vendendo o seu produto. O seu produto é por causa de uma ação social que está causando um dano tanto, né? Você está causando desmate, né? Esses problemas ambientais que a gente está tendo, né? O aquecimento global, o que a gente está fazendo, né? Enfim, então o objetivo do emotional é você sensibilizar o seu público, né? Você conseguir fazer que eles entendam qual que é de fato o problema dessa forma, e aí você consegue trazer o foco da pessoa novamente. Bom, falando sobre Talk Numbers, talvez esse seja um dos mais utilizados, porque as pessoas gostam de ver números, né? Show me the money, show me the numbers, né? As pessoas gostam de ver resultado, gostam de ver qual que é o potencial daquilo. Então, o Talk Numbers é você falar por meio de números. Tá? Você chama atenção com números expressivos do negócio, que são de interesse do seu público. Então, saiba qual número que você vai usar. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas querem usar essa técnica e colocam um monte de número na apresentação. E esse não é o objetivo. O objetivo é você saber assim, qual que é o número, qual que é o big number que a gente fala, que é o que mais vai atrair a atenção da pessoa. Lembrando, a gente está querendo atrair a atenção da pessoa, não é fazer uma apresentação que a pessoa vai entender completamente o que é o seu projeto. Não, não é isso. Você vai plantar a sementinha na cabeça dela para que ela entenda, que ela prenda a atenção dela e te faça perguntas. Lembrando, a gente quer sempre gerar engajamento. Então, coloque números que despertem interesse das pessoas. Qual que foi sua taxa? Cresceu 54%, eu coloquei alguns exemplos aqui. Então, o projeto gerou 54% de crescimento. Conseguimos fazer o cadastro de 340 produtos, conseguimos fazer o acesso de 30 milhões de usuários, enfim, quais números que são relevantes para a pessoa que vão despertar o uau ali, fala assim, uau, que legal, gostei, eu quero isso, eu quero esse número, eu quero esse resultado. Então, o Big Numbers é isso, não é você sair colocando gráfico e tabela para todo lado, colocar números estratégicos e explorar eles de modo que vai causar o interesse do seu
da pessoa que você está fazendo a apresentação. Bom, falamos agora dos tipos de apresentação, concluímos os tipos de apresentação. Vamos falar agora um pouco sobre linguagem corporal. Importantíssimo, né? A gente está num mundo que a gente precisa o tempo todo de apresentar, fazer um processo de comunicação, passar a sua mensagem para o seu receptor ali. E a linguagem corporal, ela representa 50%, 55% da nossa comunicação, né? Tem 7% que é baseado em palavras, 38% em tom de voz e 55% é baseado em linguagem corporal. Então, assim, não que o conteúdo não seja importante, não que o que você vai falar não seja importante, mas a linguagem corporal, se você não tiver uma linguagem corporal, você pode ter um conteúdo mais maravilhoso, o slide mais lindo que existe, mas ele pode não ser entendido pelo seu receptor. Então, trabalhem a linguagem corporal. Isso é muito importante. E aqui, às vezes, as pessoas tendem a falar assim, mas eu não sou bom em apresentação, eu não sou bom em comunicação. Eu sei que existem pessoas que têm, de fato, dom de apresentação. As pessoas já sabem apresentar de forma nativa. Mas comunicação e essas técnicas é tudo questão de prática. Claro, você não precisa de ser o cara do talk show e apresentar um TED Talks, mas você pode melhorar muito, consideravelmente, a sua forma de apresentar, praticando algumas coisas, praticando algumas técnicas, treinando bastante. Então, assim, não coloque um bloqueio na sua cabeça de falar assim, eu não consigo apresentar e eu não nasci para isso, porque isso não é verdade. Apresentação é treino, é técnica. Então, tire esse bloqueio mental e comece a fazer, treinar a sua linguagem corporal, porque você vai ver que com o tempo você vai conseguir cada vez mais melhorar e tornar suas apresentações muito legais, porque não basta ter um produto bacana, não basta ter um slide legal. O processo de comunicação, ele é fundamental para o seu negócio, para a sua startup e para quem for que você estiver apresentando. Bom, e aqui vamos começar falando um pouco sobre olhar sem foco, que é quando você olha para cima e não olha para a pessoa, fica rodeando o olho, e o olhar, ele é uma das partes mais expressivas, porque quando você está olhando para a pessoa, é olho a olho. Então, se você fica demonstrando ali que você fica com o olho para cima, desviando o olhar, você começa a indicar um pouco que você está confuso, né? Como se você estivesse tentando desviar o olho para poder buscar alguma coisa ou então para poder fugir daquela situação que você está vivendo. Então, tenha muito cuidado. Isso, por exemplo, que eu falei anteriormente, é questão de treinamento. Então, às vezes, você, sem querer, começa a desviar um pouco do seu olho quando você está fazendo alguma apresentação. Então, comece a reparar nisso e pare de fazer isso. Nem que seja você olhar para uma pessoa específica durante uma apresentação, mas não fique com o olhar desfocado, porque isso traz insegurança. Isso não é... A partir do momento que você começa a trazer insegurança na sua fala, você começa a ter uma quebra no processo de comunicação. Então, a gente tem também, quando você tem aquele olhar para cima, né, a gente vê muito nos emotionzinhos lá do WhatsApp, aquele olhinho para cima, que você denota talvez um sinal de desprezo ou de irritação. Então, às vezes a pessoa você está fazendo uma apresentação, a pessoa te faz uma pergunta, você não gosta daquela pergunta, e aí você vai e olha para cima com impaciência, enfim. Por mais que às vezes você esteja irritado ou com impaciência, tente não demonstrar isso, porque isso vai atrapalhar o seu processo de comunicação. E isso não é o que você quer no final do dia. Então, tome muito cuidado com o seu olho. E, de novo, quando a gente para e começa a perceber os nossos atos, fica muito mais fácil da gente corrigir. Então, tira o bloqueio mental que você não consegue, começa a reparar quais são as suas atitudes e começa a tentar melhorar. Porque se você reparou que você faz isso, da próxima você vai perceber que você fez e vai te incomodar. Da próxima você vai fazer de novo, vai te incomodar de novo, em algum momento você vai conseguir e automaticamente você vai parar de fazer isso. A mesma coisa com a contração na testa, que é aquela coisa que você às vezes fica com a dúvida, né? A pessoa te faz uma pergunta e você contrai a testa, tipo assim, o quê? Né? O que você está falando? E isso não é legal, porque você mostra que você não está entendendo o que a pessoa fala, você mostra uma tensão, e isso não é bacana, porque você não quer passar que a pessoa
que você está com dúvida, ou que você não entendeu, ou que você está nervoso. Então, se a pessoa te fez alguma pergunta e você não entendeu, tenta segurar a onda ali no franzido, porque isso é um sinal que não é bem entendido no processo de comunicação. Que é a mesma coisa com cruzar os braços. Isso daqui é um ponto muito, digamos que polêmico. Por quê? Tem muita gente que não consegue não cruzar os braços. Por quê? Se a pessoa ficar com o braço solto, ela vai mexer muito o braço. Ela vai gesticular muito. E isso atrapalha também. Então, assim, se você conseguir ficar com a sua postura mais, sem gesticular demais, fazendo movimentos mais suaves, ok, não cruze os braços. Agora, se você gesticula muito, ou fica mexendo demais, ou se você acaba ficando perdido ali, mexendo e olhando de um lado para o outro, ou se você treme muito, cruzar o braço é a melhor opção. Mas, quando você cruza o braço e você fica com uma postura muito apreensiva, você demonstra irritabilidade e rejeição àquele momento. É aquela coisa que você fica parecendo que você quer ir embora, que você quer acabar, ou então que você está com frio. Então, isso evidencia que você está rejeitando aquele momento. Então, assim, se você puder, tente não cruzar o braço, porque você cria essa barreira física com as pessoas que você está conversando, tá? Mas volto a dizer, se isso for uma coisa que te deixa desconfortável, não existe regra, não existe certo, não existe errado, você tem que adaptar o que é melhor para você. Bom, falando agora um pouco sobre a fala. Falar calmamente, isso é muito importante. Por quê? O tom de voz, ele faz toda a diferença na mensagem que a gente quer passar. E muitas das vezes, quando a gente está conversando, a gente fica ansioso e a gente começa a acelerar muito o ritmo da nossa fala. E aí você deixa de respirar. E a partir do momento que você fala muito rápido e deixa de respirar, você perde a oxigenação no cérebro, porque você fica falando constante, não respira, e aí você perde o raciocínio. Então é muito comum, às vezes você começa a falar, e de repente você perde a linha de raciocínio, você nem sabe por que você estava falando aquilo, ou em qual momento da conversa você está, etc. Então, fale calmo. Pratique isso. Isso também é uma técnica que é totalmente possível de você praticar. Comece aos poucos, tente falar pausadamente, para poder conseguir dar uma cadência um pouco mais tranquila, ter um tom de voz um pouco mais sereno na conversa, para poder conseguir não perder a linha de raciocínio, né, manter a tranquilidade, enfim, conseguir mostrar que você está tranquilo. Porque se você mostra que você está tranquilo, que está tudo suave, você demonstra credibilidade, né? Você demonstra que você está dominando ali o assunto e o momento. Quando você começa a acelerar demais, isso mostra que você está nervoso. E isso pode causar um desconforto para quem está te escutando, porque fala assim, poxa, a pessoa está nervosa e ela está falando muito rápido, eu não estou entendendo nada que ela está falando. Eu acho que, enfim, você começa ali a perder, talvez, a oportunidade que você tem da pessoa entender o seu projeto, e aí vai acabar a apresentação, a pessoa vai falar tchau, ela não entendeu nada que você queria falar, e acabou e você perdeu a oportunidade. Então, gente, a regra que eu falo que é importantíssima para isso, que ela é simples, mas ela é muito importante, respire. Sempre faça pausas. Quando você vê que você está falando muito rápido ou você está ficando nervoso, faça respirações. Respirações profundas. A respiração é uma técnica muito poderosa. Respira fundo, tenha respirações. Existem várias técnicas de respiração. O próprio mindfulness, né, que a gente tem sido muito falado, ele é muito focado em respiração. De você conseguir focar a respiração e centrar no momento. Porque a partir do momento que você respira, você se coloca no presente momento. Porque a gente está o tempo todo com a cabeça a mil, pensando projetando o futuro o tempo todo, pensando no passado e no que aconteceu, na reunião que foi ontem, na reunião que eu tenho de amanhã, e a gente fica o tempo todo, nossa cabeça está muito a mil. E quando você para e respira, você se coloca no momento presente. E você acalma um pouco os ânimos. E aí, quando você faz isso, quando você relaxa e acalma, o que você tem na sua cabeça, que você já sabe do conteúdo, né? O projeto é o seu projeto. Ninguém sabe mais do que o seu projeto do que você. Só que, às vezes, a ansiedade faz com que a gente dê o branco. E quando você respira, você relaxa,
você começa a acessar ali o seu cérebro e aí você retoma o seu conhecimento. Então, sempre respire, né? Antes de começar uma apresentação, durante, se possível, né? A gente fala muito de tomar uma água, às vezes, né? Não só porque às vezes sua boca seca ou alguma coisa do tipo, mas é um momento que você para, toma uma água, respira, e aí você retoma e consegue retomar o tom de voz, você consegue retomar a cadência da sua apresentação. Tenta controlar o seu medo. Isso é muito importante, porque às vezes a gente fica com muito medo do que tô com medo das pessoas e tal, etc. Mas ninguém sabe o que é a sua apresentação, qual que é o conteúdo da sua apresentação. Ninguém sabe. Então, às vezes se você passou batido por alguma coisa, às vezes se você deixou de falar alguma coisa, fique tranquilo. Você vai conseguir contornar aquilo. Ninguém sabe o que você vai falar. Então, não tenha medo das pessoas te julgarem, porque você sabe melhor do que ninguém o conteúdo daquele projeto. Então, você não precisa ter medo sobre isso, porque você domina aquele assunto. E não é porque você preparou uma apresentação que tem que seguir uma sequência, que se em algum momento você esqueceu alguma parte, etc., isso não vai ser o fim dos mundos. Então, fique tranquilo, controle. Você está fazendo uma apresentação suave, né? A gente às vezes fica com muita ansiedade, com medo das pessoas, mas não, isso é uma coisa que você domina. Então, fique tranquilo, controla seu medo. Isso é um assunto que você domina. Tira o medo da sua cabeça, esquece que você está apresentando para um diretor. Faz de conta que você... Por isso que é muito legal praticar, porque faz de conta que você está apresentando para você mesmo, né? Controla seu medo dessa forma. Olha, enxerga a pessoa como seu amigo, como você no espelho, etc. Bom, movimentos. Isso é uma técnica muito legal, principalmente quando você está fazendo uma apresentação em plateia. Por quê? Porque a partir do momento que você fica muito parado, é comum que você tenha alguns focos de dispersão durante a apresentação. Então, tenta se movimentar por dois motivos. Para fazer com que as pessoas também se movimentem o olhar, porque senão se ela ficar olhando muito tempo apenas para um lugar, isso aqui acaba sendo cansativo. Então, não é legal. Então, movimente-se para poder fazer com que a plateia também movimente o olhar. Mas também, às vezes, você tem algum foco da sua plateia que está muito disperso, a partir do momento que você chega perto dela ali, a pessoa vai perceber que você está chegando, ela vai retomar o foco dela. Volto a dizer, nosso objetivo é sempre voltar o foco da apresentação para a gente. Tá? Então, movimentar é uma técnica muito importante. Se eu já falei bastante aqui, né? Então, o seu grande objetivo é sempre capturar a atenção. Então, sempre use técnicas para poder conseguir capturar a atenção das pessoas que estão escutando, né? Tenta sempre trazer a audiência para você. Volta ali, se você viu que tem um grupo ali, faça uma pergunta para eles, chegue perto deles, traga a audiência para vocês, faça alguma pergunta, traga um elemento surpresa, enfim, use técnicas para poder trazer a audiência para você. Um ponto que é muito importante em apresentação, e é muito comum você ver erro nisso, que é você ter cadência na sua história. As pessoas elas precisam de entender que existe um começo, um meio e um fim. E às vezes você vai fazer alguma apresentação e as pessoas começam a falar sobre vários assuntos e não concluem. E aí fala sobre o produto A, depois fala sobre o produto B, e depois embola com o produto A de novo, enfim. Isso começa a gerar uma confusão muito grande na cabeça das pessoas. Então, tenta ter cadência na sua fala. Olha, gente, agora eu vou falar sobre isso, vou falar sobre o mercado, depois eu vou falar sobre isso, depois eu vou falar sobre isso. Beleza, gente, falei sobre o mercado, agora eu vou falar sobre isso. Vá mostrando para a pessoa que você começou um assunto, que você concluiu, que você vai começar outro. Para a pessoa entender, para ela criar lógica na sua fala. Tá? Volto a dizer nos primeiros slides, o que é lógico para você não é lógico para as outras pessoas. Né? Essa apresentação que eu estou mostrando para vocês, eu já conheço ela muito bem. Então, para mim, faz sentido a ordem dela, mas para vocês não.
vocês estão vendo ela pela primeira vez. Então, eu tenho que mostrar para vocês qual que é a sequência das coisas, para vocês entenderem em qual momento que a gente está caminhando. Ah, olha, falamos sobre tipos de pitch, depois falamos sobre tipos de apresentação, depois falamos sobre linguagem corporal, enfim, vocês estão entendendo como que a gente está andando diante de todo esse discurso e de toda essa apresentação para que isso faça sentido para vocês. E tenta ser o máximo de espontâneo possível, né? A gente tenta sempre conversar como se a gente estivesse contando uma boa história, como se a gente estivesse numa reunião e conversando ali com as pessoas. Tenta não ser muito robótico, tenta não ficar muito preso em slide ou em alguma fala muito decorada. É importante você saber sobre o conteúdo? Sim, muito importante. É importante você ter um framework, uma colinha, para você saber qual é o conteúdo, se você está falando sobre os tópicos mais importantes? Sim, mas não fica robótico demais e seguindo uma sequência que você programou antes. Então, conte uma história, se precisar, volta atrás em algum momento, enfim, não seja não seja muito padronizado, tá? Porque isso faz com que a apresentação fique um pouco monótona. De controlar seus vícios de linguagem, isso também é um ponto que é muito comum, mas é muito fácil de você conseguir identificar os seus vícios e começar a controlá-los. Eu tenho muito vício de linguagem, como qualquer outra pessoa, mas eu tinha muito mais, e eu comecei a perceber que eu tinha muito vício, e eu comecei a gravar reuniões e apresentações que eu faço, para poder ver quais que eram os meus vícios que eram mais frequentes, o que era que começou a me incomodar mais. E aí eu percebi, é o né, é o tipo, enfim, tem vários. E aí, grave, comece a perceber quais são os seus vícios que mais estão presentes na sua fala. Porque quando você se ouve, você começa a perceber. E aí depois, quando você começa, né, ou tá, ou enfim, qualquer vício que seja muito frequente na sua fala, quando você começa a falar em outras vezes, começa a te incomodar demais. Fala assim, nossa, falei o né de novo. Aí depois você fala, nossa, falei o né de novo. Falei o né de novo. E aí, isso, a partir do momento que você tem essa consciência, você começa a tirar ele, você começa a ver que ele não precisa de fazer parte disso mais. E aí, com o tempo, você corta. Então, voltando a dizer lá atrás, né, a gente fala, eu não sou bom para falar em público. Poxa, começa a treinar esse tipo de coisa. Treinar vício de linguagem é uma coisa super bacana que você consegue fazer de forma muito fácil, que você consegue tirar isso do seu discurso. E isso não necessariamente é para uma apresentação, se você vai fazer um pitch, ou se você vai fazer uma apresentação para a diretoria. Isso é para o seu dia a dia. Você vai fazer uma reunião, você vai conversar com seus amigos, você vai contar uma história, você vai fazer uma live, enfim, isso é para a vida. Tá? Então, não fique preso, eu não faço apresentação da minha startup ou da minha empresa, então eu não preciso disso. Não, não é isso. Isso tudo que eu estou falando é coisas para a vida. É a forma de você conseguir se expressar de uma forma melhor para o mundo. Bom, aqui, até conectando com um pouco do slide inicial, que a gente fala, seja, né, uau. Né? O que é seja uau? Tenta descobrir o que vai causar um uau no seu público. O que é que o seu público vai, que é de interesse do seu público, que quando você apresentar para eles, seja em conteúdo, seja no resultado, seja num slide bacana, que quando o seu cliente vê, quando o seu investidor, ou seu chefe, ou quem for, vê aquela apresentação, ele vai falar assim, uau, que legal. Tenta despertar esse uau. Então, sempre que você for fazer alguma apresentação, tenta descobrir o que seria o uau da pessoa e incorpore isso. Não faça uma apresentação simplesmente por fazer, porque senão você vai ficar aqui igual o macaquinho ali da esquerda. Vai ficar com a cara ali, beleza, entendi, né? Então, tenta ser os outros ali que vai despertar esse interesse, né? A pessoa fala assim, nossa, que legal, que bacana, enfim, porque é esse comportamento que vai gerar um engajamento. E é isso aí que vai fazer você vender o seu produto, é isso aí que você vai fazer criar uma conexão com o investidor, com uma empresa, com o que for. Bom, pessoal, vamos falar agora sobre apresentações no PowerPoint. Vamos falar aqui sobre algumas técnicas e dicas, vamos falar sobre imagens, ícones, tipografia, formas e gráficos. Algumas dicas. Volto a dizer, são boas práticas, tá, gente? Então, use isso para poder adaptar no seu dia a dia. Bom,
Primeira coisa é você saber qual que é a mensagem central que você quer passar. Isso é muito importante. Por quê? Você tem uma apresentação que pode ter vários slides, mas você tem a mensagem central. Então, tenha ela muito clara na sua cabeça, porque é ela que você precisa de explorar na sua apresentação. Então, tenha muito claro na sua cabeça que é aquilo que a gente falou lá atrás, o elevator pitch. Qual que é a mensagem central que você tem, tá? Use os slides, gente, como apoio e não simplesmente como material de leitura. É muito chato quando você vai numa apresentação e 100% da apresentação é o que está escrito no slide. Dá a sensação de falar assim, poxa, eu poderia ler a apresentação e está tudo certo. Né? E isso não é legal. Então, tenha o slide como tópicos que vai ser gatilhos para você falar sobre aquele tema. Tá? Crie um início impactante e surpreendente. Então, tenta capturar a atenção da pessoa da sua apresentação logo no começo. Lembra que a gente falou lá sobre o deck pitch, que a gente fala para poder já começar falando sobre mercado e oportunidades? É uma forma de você já gerar um início impactante, para a pessoa ver assim, poxa, olha o mercado, que promissor que ele é. Quais são as oportunidades que a gente tem. Então, tenta fazer isso já logo no começo, para logo no começo a pessoa falar assim, opa, eu quero ver isso aqui até o final. Chegue a uma conclusão que engaje as pessoas. A gente já falou sobre isso aqui, mas reforce. Não acabe com, gente, é isso. Tenta terminar e concluir a sua apresentação de uma forma com que você vai fazer com que a pessoa pergunte, com que a pessoa fale assim, legal, gostei, você pode me mandar um e-mail, você pode me passar seu telefone. Tenta concluir a sua apresentação com esse viés de que a pessoa precisa agora te conectar com você para poder continuar a conversa. Não acabe a conversa ali, não acabe a apresentação ali. E treinar muito, e mais algumas vezes. É muito importante treinar. Nunca vá para uma apresentação despreparado, sem saber o conteúdo que você está falando, porque isso é muito chato quando você vai e conversa com alguém que está apresentando alguma coisa e a pessoa está perdida, ou ela não domina o assunto, ou você vê que ela não se preparou, enfim, ou o conteúdo está muito mal construído. Isso não é bacana. Bom, falando aqui sobre imagens, tome muito cuidado com imagens do Google, porque, em geral, as imagens do Google elas não têm boa resolução. A menos que você faça filtro com resoluções altas, é muito comum você pegar imagens distorcidas e com baixa resolução. Então, tente buscar bancos de imagens. Tem muito banco de imagem gratuito, com imagens ótimas, que vão dar um visual muito mais bacana para a sua apresentação. Tá? Então, eu coloquei aqui em alguns, e vocês podem usar esses ou então qualquer outro. Existem vários bancos de imagem gratuitos, eu estou passando esses daqui, então fiquem à vontade depois para poder dar uma pesquisada lá, você vai ter imagens que são bem mais atrativas, tá? Então, é importante que você tenha imagens com alta resolução, com adequação ao tema, né? É importante que a sua imagem combine com o design da apresentação, não coloque uma imagem só por colocar, só para poder ficar bonito. Ela tem que estar conectada com o propósito da sua apresentação, senão você vai desviar a atenção da sua apresentação. E fique ligado com a luminosidade da sua imagem, para que ela não atrapalhe a leitura do seu slide, porque tem muita gente que coloca imagem e texto, e aí você confunde muitas coisas. Então, cuidado com a luminosidade tanto da imagem e com sobreposições, para que isso não traga confusão na hora de fazer a leitura e o seu slide fique confuso ali, você fica aquela apresentação que a pessoa fica, o que está escrito, ou tem que ficar apertando o olho para poder ler o que está escrito, isso não é legal. Ícones, tá? Isso é muito importante, está muito na moda usar ícone, e isso é muito legal, eu gosto muito de usar o ícone. Então, só que o mais importante é que você adeque, a mesma coisa para a imagem, adeque o seu ícone à sua apresentação. Não joga um ícone solto lá que não representa nada, porque se você fizer isso, você vai causar mais confusão, porque a pessoa vai ficar tentando entender o que é aquele ícone e vai tirar a atenção da pessoa e não vai passar a mensagem central. A gente fala que o ícone ele tem que ser só o ícone ali, com a legenda dele, ele tem que representar a mensagem central. Tá? Você pode até ter um texto, tudo bem, mas se você está um ícone que está totalmente desconectado com a mensagem, é melhor você nem colocar o ícone, tá?
E aqui eu coloquei alguns sites de ícone que são ótimos e que a gente... você pode fazer busca por tema, você pode mudar cores, enfim, você pode explorar bastante esses ícones aí. Tem todas as ferramentas são gratuitas, então depois explora lá. Tem vários outros além desses, tá? Então fiquem à vontade.